Eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Hugo, sou um dos ministros da casa. E nesta noite eu tenho certeza que o Senhor quer falar ao teu coração, a você também que nos assiste, e a você que vai assistir essa mensagem também em um outro momento. Com certeza o Senhor vai falar também na tua vida. Amém? Nós estamos vivendo dias, eu não sei na sua vida, mas eu acredito que isso é uma unção, é uma operação do Espírito Santo em toda a casa. Nós estamos vendo dias de reforma, amém? De uma reforma do Espírito. Não é uma reforma humana, não é uma reforma da mente humana, mas é uma reforma do Espírito Santo. E quando eu me preparava para esta noite, o Espírito Santo me deu esse texto de Ageu, e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, Ageu capítulo 1, versículo 1, amém? No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Travou a Bíblia. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor. Não adianta, meu esboço está aqui. Não. Eu vou conseguir. Obrigado. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro, por que causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Amém? Esta palavra do profeta Ageu foi liberada num tempo da história, quando o povo havia sido trazido de volta do cativeiro, as muralhas tinham sido levantadas, restauradas, as portas que haviam sido queimadas estavam restauradas. Era um outro tempo, num outro pacto, mas ali o Senhor, Ele percebeu uma movimentação diferente no meio do seu povo. Quando o povo estava no cativeiro, o povo clamava para voltar, clamava para estar na sua terra, clamava para novamente poder viver aquele propósito que Deus havia estabelecido para aquela nação. E então o Senhor os trouxe de volta, eles restauraram os muros, restauraram as portas, e eles então se colocaram a construir as suas casas. Não havia nenhum problema em estarem construindo as suas casas. O problema foi que eles se esqueceram da casa do Senhor. E por muito tempo a casa do Senhor ali estava deserta, a casa do Senhor estava abandonada. Então o Senhor, Ele toma o profeta e Ele manda um recado para o povo. Ele chama a atenção do povo para dizer como ele estava vendo aquela situação. E nós vemos que as palavras do Senhor foram palavras duras, foram palavras firmes,
da parte do Senhor, porque Deus estava vendo que aquele era um tempo de reforma, e o povo não estava entendendo a movimentação do céu, a movimentação de Deus. Muitas vezes nós não percebemos a forma como Deus está se movimentando. E por não percebermos a forma como Deus se movimenta, nós começamos a fazer as nossas próprias movimentações. Nós começamos a criar as nossas próprias movimentações. A mente humana, ela é muito capaz, uma vez que o nosso espírito ele não está sendo direcionado pelo Espírito Santo, a nossa mente humana começa a criar as suas próprias movimentações. Começa a gerar coisas que Deus não faz parte daquilo que Deus está se movendo naquele momento. E foi exatamente isso que aconteceu naqueles dias. Hoje nós vivemos também dias de uma nova reforma, que está em curso. Deus está fazendo uma reforma nos nossos dias. Irmãos, aquilo que o Senhor está falando, nesses dias, eu não sei, desde o dia 1º deste ano, o Senhor nos deu uma palavra. Quantos se lembram da palavra que o Senhor deu para este ano? Qual foi a palavra que o Senhor nos deu para este ano? Agora eu pergunto para você, quantos de nós estamos vendo esse salto acontecendo na nossa história neste ano? Quando nós estamos vendo que está acontecendo uma movimentação, e eu posso dizer para você, uma movimentação violenta da parte de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando nós nos dispomos a ouvir e obedecer, muitas vezes nós cantamos uma canção que fala, eu quero ouvir e obedecer. Então quando nós ouvimos e obedecemos, irmãos, o Espírito do Senhor começa a se mover a partir da nossa vida. E Ele começa a nos levar para esta movimentação que não é gerada na nossa mente, mas por uma movimentação que é gerada pelo próprio Senhor nas nossas vidas. Nós aprendemos este ano que não existe o meu propósito e o teu propósito. Muitas vezes nós nos baseamos desta forma, e isso é uma forma equivocada de pensar. O meu propósito. Qual é o teu propósito? Não há meu propósito, não há teu propósito. Há um propósito eterno de Deus, no qual nós fomos inseridos nele. Amém? Somente o Senhor tem um propósito, e é por isso que nós temos que entender, irmãos, que esta movimentação não pode partir de mim, não pode partir de você, ela já partiu do Senhor. Amém? Quando o Senhor nos deu uma palavra, ou quando Ele nos dá uma palavra, o Senhor Ele já está mostrando para nós qual é a direção, qual é a movimentação que Ele está fazendo na terra nestes dias. Então eu posso dizer para você nessa noite, com toda certeza, há uma reforma em curso. Há uma reforma espiritual. Há uma reforma que Deus está fazendo sobre a terra, na qual nós estamos fazendo parte desta reforma. E nós precisamos entender, porque senão o Senhor começa a se mover e nós não percebemos aquilo que Ele está fazendo. E aí então nós começamos a gerar a nossa própria movimentação. Não podemos nos mover apenas com uma visão do Cronos, mas como uma igreja profética. Nós temos que entender a movimentação de Deus em toda a eternidade. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos olhando apenas para o agora. Em alguns atendimentos que eu tenho feito, eu tenho visto como as pessoas estão presas no agora e no passado. Mas o que eu estou vivendo hoje é uma consequência daquilo que eu fiz, daquela escolha que eu fiz há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Como se Deus estivesse, meu irmão, sentando com a gente e falando assim, deixa eu examinar o teu passado, para ver o que eu posso fazer com o teu presente. E não é assim que Deus se move. Nosso Deus, Ele se move pela eternidade. O nosso Deus já conhece o nosso futuro. Eu me lembro no dia 2 de janeiro, Deus deu uma palavra através da profeta Camila, quando ela ministrou e ela disse assim, Deus está passando do teu lado, está dizendo assim, vamos? Uma frase tão simples, mas que quando ela entra no seu espírito, ela te faz perceber que você não pode mais se mover pelo teu passado.
E que você também não pode mais ficar retido pelo teu passado. Porque Deus está se movendo. Porque o Espírito do Senhor está fazendo uma movimentação nesses dias. Ele está provocando uma reforma, Ele está provocando mudanças na nossa história. Ele está fazendo da nossa vida, irmãos, quando nós nos deixamos ser levados por Ele, Ele está fazendo coisas novas, coisas grandes, coisas tremendas. Quando o Senhor disse que nós estaríamos dando um salto de 1 ano para o futuro, não é um pulinho. Alguns acham que era um pulinho. No dia 1º de janeiro eu dei um pulinho, irmãos. Quem dá pulinho do dia 31 para o dia 1º não somos nós. Amém? Eles podem dar 7 pulinhos, mas nós demos um salto. Amém? E nós ainda não chegamos no lugar onde o Senhor quer nos levar. Nós temos que crer, irmãos, porque o reino do Espírito, ele se move por fé, e não pela nossa razão, e não pela nossa movimentação humana, por aquilo que nós podemos criar. Nós não podemos mais nos mover pela visão do Cronos. Você não pode deter a sua vida. Pastor, mas o senhor não sabe como é que está a minha vida. Eu posso não saber como está a sua vida, mas há um Deus que conhece a tua vida, que conhece a tua história, conhece o teu passado, e Ele já passou lá pelo teu passado para te remir, e Ele está mostrando para você o que Ele tem para você hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui a 10 anos, é isso que Ele está fazendo. E Ele está dizendo para mim e para você, nós não podemos ficar presos no agora, no que está acontecendo hoje, mas naquilo que o Senhor está preparando, e Ele está se movimentando para nos levar para coisas ainda maiores. Quando Deus chamou a atenção do povo, e toda a palavra que nós lemos aqui de Ageu, nós vemos que o Senhor está falando de uma construção. Amém? De uma construção. E quando eu li esse texto, o Senhor me dava assim algumas perguntas. A primeira pergunta, porque todos nós estamos nessa construção. Quantos estão na construção do Senhor para esses dias? Irmãos, eu quero dizer para você, nós não estamos construindo algo para hoje. Nós estamos construindo algo para os nossos filhos. Nós estamos construindo algo para as nossas gerações. Não é uma construção pequena, irmãos. O que Deus tem entregado a esta casa não é uma construção pequena, não é uma pequena reforma que você faz na sua casa, não é uma reforma de uma semana, não é uma construção para hoje, é uma construção que está envolvendo as nossas vidas hoje, mas está falando para gerações. Deus chamou a atenção daquele povo porque eles perderam a noção, eles se prenderam ao Cronos, eles ficaram olhando para a sua própria vida, eles ficaram olhando para as suas próprias realidades, eles ficaram olhando para as suas próprias necessidades, e então eles perderam a visão da eternidade que Deus tinha para eles naqueles dias. Eles eram uma geração que Deus havia levantado para marcar as gerações. Assim também nós, estes dias, irmãos, se nós perdermos a visão da eternidade, daquilo que Deus está fazendo, que não é apenas para os meus dias, nós vamos perder essa movimentação de Deus. E 4 perguntas Deus colocou no meu coração quando eu li esse texto. O que estamos construindo? O que é que nós estamos construindo? O que eu e você, nós estamos construindo como pessoas? O que nós estamos construindo como igreja? O que nós estamos construindo como pais para os nossos filhos? O que é que nós estamos construindo como pessoas responsáveis pelas futuras gerações? Aquele povo perdeu a noção do que eles estavam construindo, e por isso eles abandonaram a construção. Há um grande perigo, irmãos, quando nós perdemos a noção do que o Senhor nos entregou para construir. Então nós vamos voltar e vamos criar as nossas próprias construções. As nossas construções particulares, as nossas construções individuais. Então a primeira pergunta que o Espírito me dava era isso. O que nós estamos construindo? A segunda, para quem nós estamos construindo? Para mim mesmo? Será que todo o meu esforço, será que a causa da minha vida hoje é lutar por coisas para mim?
Será, irmãos, que Deus já nos chamou apenas para construirmos um império pessoal, um patrimônio pessoal? Essa movimentação de Deus nos nossos dias, irmãos, toda esta reforma que Deus está fazendo nos nossos dias, que é muito maior do que cada um de nós aqui, que é muito maior do que os nossos sonhos pessoais, do que os nossos sonhos particulares. Para quem nós estamos construindo? Nós estamos construindo para futuras gerações. Isaías fala isso, que nós iríamos construir, lançar fundamentos para futuras gerações. Terceira pergunta: para quando? Para quando é esta construção? Aquela geração, por perder a visão da eternidade, eles abandonaram a construção, eles foram construir as suas próprias edificações, porque eles perderam toda a noção. Então, para quando? Para quando der. Um dia, quem sabe, um dia eu abro mão da minha própria vida, e eu vou me envolver nas coisas do Senhor. Irmãos, quando nós colocamos a nossa vida para fazer a vontade de Deus, quando nós colocamos a nossa vida para cuidar das coisas de Deus, pode ter certeza, Deus cuidará das nossas coisas. Os melhores momentos da nossa vida, irmãos, é quando nós estamos com menos tempo para nós. É quando você fala assim: olha, eu estou tão envolvido, Deus está me envolvendo de tal forma que eu não estou conseguindo cuidar disso e daquilo. Quando você olha, está tudo cuidado, porque o Senhor, Ele está cuidando por nós, porque Deus entregou algo para nós construirmos hoje. Esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Este é o tempo. Deus está se movendo na eternidade, mas Ele não nos deu uma palavra para nós construirmos lá na eternidade, não. Ele nos deu uma palavra para nós edificarmos hoje aquilo que Ele quer fazer para as futuras gerações. Então, para quando é essa construção? Para hoje. Alguns até ousariam dizer para ontem. Não é assim que as pessoas falam? Isso é para ontem. Às vezes até os pais, quantos pais falam assim para os filhos: você é tão jovem, desfruta um pouco da sua vida, depois você se envolve com as coisas da igreja. Quanta bobagem. Esse depois talvez nunca mais chega, porque o tempo que Deus está operando hoje. A Bíblia fala: hoje, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Este é o tempo de Deus. Sabe qual é o melhor tempo para servir a Deus, irmãos? Hoje. Sabe qual é o melhor tempo para você tomar uma decisão na sua vida e dizer: Senhor, eu me entrego totalmente ao Senhor? Hoje. Não é amanhã. Não será no culto de domingo, não, pastor, mas no domingo eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma que vai complementar isso, e domingo eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Não, o melhor tempo para nós servirmos a Deus se chama hoje. Amém? E é por isso que nós estamos aqui, porque esse é o tempo de servir a Deus, esse é o tempo de dar o nosso melhor para Deus. Esse é o tempo de nós abrirmos mão das nossas edificações particulares para cumprirmos o propósito e a agenda do Deus vivo, do Deus eterno. A quarta pergunta que eu quero te fazer nessa noite: com que material nós vamos construir? O apóstolo Paulo, ele fala sobre esse material. O apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele fala que alguns vão construir com ouro, prata e pedras preciosas, e outros vão construir com madeira, palha e feno. Ele fala que um tipo de material são aqueles materiais que são algo feito para durar pouco tempo, de pouca resistência, e outros vão durar
pela eternidade. São os materiais mais caros. Moisés, quando chamou o povo para construir um tabernáculo, porque ele havia recebido um modelo de Deus, diga, um modelo de Deus. E ele conclamou o povo, ele disse: tragam ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, ferro para as obras de ferro, madeira para as obras de madeira. E assim ele foi dando as especificações dos materiais que eram necessários para construir o tabernáculo no deserto. Se você perguntar hoje, pastor, o que é que eu tenho que material que eu tenho que utilizar para construir aquilo que o Senhor está colocando nas minhas mãos? Paulo disse assim: uns vão construir com ouro, outros vão construir com prata, outros vão construir com pedras preciosas, outros vão construir com madeira, outros com palha e outros com feno. O Senhor me disse algo sobre isso. Aleluia. É tempo de nós construirmos. É tempo de nós usarmos a matéria-prima que Deus está nos dando dia após dia. E você sabe aonde que está essa matéria-prima? Ela já está dentro de nós. Deus já nos tem dado tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor me dizia assim: tudo que eu edifico deve ser em santidade, em verdade, em generosidade, em amor, em gratidão. E a gente poderia aumentar essa lista com muitas outras qualidades de materiais que o Senhor tem nos dado. Tudo que eu for fazer, a Bíblia fala: faça tudo sem murmuração, faça tudo sem crítica, faça tudo sem contenda, faça tudo sem reclamar, faça com amor, faça com generosidade, faça com gratidão. A Bíblia fala, irmãos, até mesmo do momento que nós ofertamos, a Bíblia fala que Deus ama o que dá com alegria, sem constrangimento, sem medo de ser feliz, de dizer assim: eu vou dar isso e vai me faltar. Não, eu vou dar sabendo que o Senhor suprirá cada uma de todas as minhas necessidades. E não é segundo a minha miséria, é segundo a riqueza dele. Amém? Esse é um material. Deus disse através do profeta Ageu: diga para ele subir o monte, trazer madeira. Irmãos, toda obra precisa de uma matéria-prima. Toda edificação precisa de recursos, de matéria-prima. As coisas não aparecem. As coisas não acontecem apenas porque nós cremos. As coisas acontecem porque nós cremos e entramos na movimentação de Deus e servimos a Deus. Nos dias de Moisés, o povo entendeu a movimentação. Irmãos, eu creio que houve uma grande alegria. Naqueles dias, a construção era física. Era a primeira vez que eles iam ter um tabernáculo. Era algo maravilhoso. Eu creio que quando a notícia correu pelo arraial, todo mundo ficou feliz, falou: nós vamos ter um local. E o Senhor já deu a Moisés, o nosso líder, toda a especificação. E ele já deu até mesmo quais são os materiais. Assim também foi nos dias de Davi, quando ele conclamou o povo para trazer o material para a construção do templo. E a Bíblia fala, irmãos, que Moisés teve que chegar diante do povo e falar assim: pessoal, chega, não tragam mais. A disposição foi tão grande, irmãos, que a gente encontra isso na Bíblia. Moisés dizendo para o povo: para, não tragam mais, por favor. Imagina nos nossos dias, trazendo para a nossa realidade que não é material.
o Senhor tem que falar para você assim: filho, descansa um pouco. Para um pouquinho. Eu estou feliz com aquilo que você está fazendo, você está dando o seu tudo. Sabe, irmãos, a gente acha que a gente está dando muito para Deus. A verdade é que muitas vezes a gente acha, não, hoje eu não vou fazer tal coisa porque eu já tenho feito bastante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se te ofende, mas nos nossos dias, irmãos, Deus não está pedindo o nosso muito. Deus está pedindo tudo. O muito já não serve mais. Essa medida que nós chamamos de muito, já é pouco. A medida para a nossa geração, irmãos, sabe por quê? Porque Cristo não deu muito para nós. Cristo deu tudo. Qual é o teu modelo? A igreja de Corinto estava brigando. Uns diziam: meu modelo é Paulo. Outros diziam: meu modelo é Apolo. Outros diziam: meu modelo é Cefas. Aí o próprio Paulo chegou lá e falou: meu modelo é Cristo. E quando o nosso modelo é Cristo, irmãos, o nosso muito é pouco. Porque aquilo que eu posso estar avaliando de muito, pode ser o meu muito, cheio de limitações. Mas quando a gente entende que Deus está pedindo tudo nos nossos dias, para essa reforma que Ele está fazendo, sabe, se você fizer um estudo da palavra tudo, no original, você vai chegar a uma conclusão que tudo quer dizer tudo. Você não vai encontrar outra explicação. Não tem como você mensurar. Tudo é tudo. E é por isso que Jesus, ele disse assim: se você quer me seguir, assim como eu vou para a cruz, porque quando Jesus falou isso, ele ainda não tinha ido. E ele falou: os meus discípulos, eles vão seguir o meu caminho. Ele falou: vocês também vão ter uma cruz. E cruz, irmãos, é lugar de muito? Não. O muito foge da cruz. Cruz é um lugar para quem está disposto a dar tudo. É morrer, é zerar. A gente sabe que só aquilo que morre em Cristo experimenta o poder da ressurreição. E o que ressuscita em Cristo, irmãos, é a matéria-prima. Eu não sei nem se eu posso dizer que é ouro, porque talvez é melhor do que o ouro. Ouro ainda é uma coisa física, palpável, que os olhos humanos é capaz de mensurar. Jesus também falou de uma construção, irmãos. Em Mateus 16, a partir do versículo 18, Jesus se reúne com os seus discípulos à parte. E ele faz uma pergunta. Não porque ele não sabia. Ele sabia qual era a resposta. Jesus sempre sabia qual era a resposta. Mas ele queria conferir o que cada um estava portando dentro de si. Então Jesus faz uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí então eles ficaram à vontade, eles estavam a sós com Jesus. Então eles começaram a falar: ah, Senhor, já falaram para mim que o Senhor é Isaías. Aí o outro ficou mais à vontade ainda, falou assim: não, para mim falaram que o Senhor é Jeremias. Aí o outro chegou e falou: não, falaram até que o Senhor é João Batista que ressuscitou. E Jesus foi ali, preparando o caminho para expor um nível mais profundo. E aí Jesus então olha nos olhos de cada um deles e pergunta: mas para vocês, quem eu sou? Porque para Jesus, irmãos, não importa o que o mundo fala dele.
mas é o que eu tenho provado dele, o que você tem provado dele. E aí Jesus olha e fala assim: para você, quem eu sou? Sabe, irmãos, por que ele fez essa pergunta? Porque ele estava querendo dizer para eles assim: vocês só serão capazes de provar de mim aquilo que vocês enxergarem em mim. Tem muita gente ainda hoje, irmãos, que quer Jesus para ter salvação, porque quer um Salvador. E por muito tempo, irmãos, a igreja de Cristo, ela ficou presa com uma mentalidade apenas da salvação. Então, a prioridade da igreja era a salvação. E é por isso que essa igreja, ela não edificou muita coisa, porque a salvação é um nível básico. A salvação é uma porta de entrada. Jesus falou: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. E a igreja começou a pregar isso, e muitas pessoas, elas foram cauterizadas na sua mente e manipulados, que bastava aceitar a Jesus e ser salvo. Quantas vezes eu vi pessoas perguntando: mas e fulano, é salvo ou não é salvo? E uma vez salvo, é salvo para sempre? Eu não vou entrar nesse mérito, porque a salvação é uma dádiva de Deus. Mas a salvação não é sozinha a construção daquilo que o Senhor veio nos apresentar. Então Jesus disse para eles: o que vocês virem em mim, eu vou poder impartir sobre vocês. E aí então Pedro, ele tem um entendimento diferente. Ele conseguiu olhar para aquele homem Jesus e ele falou assim: mestre, até agora eu achava que você era apenas essa pessoa tão maravilhosa, que curava os enfermos, que nos falava do Pai de uma forma tão maravilhosa, que ressuscitou mortos. Mas agora eu entendi: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque o que você está falando, nenhum homem na natureza adâmica é capaz de enxergar. Você enxergou além do que o homem Adão pode ver. Você enxergou aquilo que a eternidade vai viver. Você enxergou que eu sou o Cristo. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo encarnado. Eu sou o Verbo que se fez carne e veio habitar entre vocês. Eu estava oculto aos olhos de vocês, mas agora, Pedro, você conseguiu enxergar o que estava por dentro. Você enxergou a vida, Pedro. Pena que até mesmo para Pedro foi só uma experiência que passou, porque logo em seguida Jesus já estava repreendendo um demônio no próprio Pedro. Mas depois dessa, Jesus disse assim: Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja. É a primeira vez que você encontra na Bíblia Jesus falando sobre a igreja. Lembra de Ageu? O povo esqueceu do templo. Agora Jesus vem e fala: eu vou construir. E Jesus não estava falando de tijolo, irmãos. Jesus não estava falando de um salão. Jesus não estava falando de uma construção de cimento, de ferro, de telhas. Jesus estava falando da presença dele viva dentro de cada um de nós. Jesus estava falando: Pedro, você conseguiu enxergar uma parte, Pedro, de algo tão grande, tão glorioso que eu vou começar a fazer,
que eu vim fazer aqui na terra? Eu vim edificar a igreja. Eu vim construir. Eu vim manifestar a minha vida agora. Está chegando o dia, Pedro. Porque Cristo não tinha sido ainda, Jesus não tinha sido crucificado. Mas ele estava dizendo, eu vim construir uma igreja viva. Uma igreja viva. Não mais um prédio. Não mais uma construção feita por mãos humanas. Mas eu vim construir a minha igreja viva. Ainda hoje, irmãos, o nosso entendimento sobre o que é ser igreja é tão limitado a um prédio, a uma construção. É tão limitado. Paulo conseguiu entender um pouquinho mais. Jesus, ele parou ali. Ele falou, eu vou edificar a minha igreja. Vou dar as chaves dos céus para a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas ele não falou mais nada. Mas aí Paulo, anos depois, Paulo vem e ele começa a falar sobre essa igreja. E ele começa a falar dessa construção e como ela seria, e qual seria o propósito, e para qual tempo ela seria. Paulo começa a responder as perguntas que o povo nos dias de Ageu não conseguiu responder. E Paulo vai lá em Efésios, abra comigo em Efésios. Nós já estamos por terminar. E Paulo consegue entender que o propósito de Deus, através da igreja, não é outro, senão formar homens na estatura de Cristo. Efésios 4, versículo 3, Paulo fala assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à salvação. É isso que está na sua Bíblia? E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura, da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha o que Paulo nos fala, irmãos, sobre vamos unir esta palavra àquilo que Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja. E agora Paulo nos mostra como esta igreja pode ser edificada. E por que ela precisa ser edificada. Qual deve ser o nosso entendimento hoje, irmãos? A geração de Ageu não tinha entendimento do que Deus queria fazer. E nós não podemos julgar a geração de Ageu porque eles não tinham. A gente lê na palavra e fala, olha, Deus levantou o profeta e o profeta veio, deu uma chicotada neles lá dizendo, olha, vocês têm que acordar, vocês têm que despertar, porque o tempo está passando, vocês estão preocupados com as suas próprias vidas, com as suas casas, e o templo do Senhor está abandonado. Por que nós não podemos? Porque a nossa geração, irmãos, também não está entendendo. Porque a nossa geração, ela entendeu de forma errada que basta ser salvo. Que basta fazer uma oração e entregar a sua vida a Cristo.
Quando o propósito está aqui estabelecido pelo Senhor, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Não é do conhecimento a respeito do Filho de Deus, porque isso aí, qualquer pessoa que sentar e começar a ler a Bíblia hoje vai ficar sabendo muita coisa sobre ele. A palavra aqui, conhecimento, é a mesma palavra que diz: Adão conheceu Eva e ela gerou um filho. É intimidade, é profundidade. Por causa de uma visão distorcida, irmãos, a igreja de Cristo, ela tem se preocupado em expandir sem se aprofundar. E tudo que nós fazemos apenas para expandir aquilo que os olhos humanos podem ver, sem que haja profundidade, seremos rasos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Até que todos. Pastor, o quanto nós devemos trabalhar nesta obra? Até que todos. Até que todos. Enquanto um estiver do lado de fora, nós temos que trabalhar até que todos. Até que todos. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga até que todos, e você está incluso. Até que todos. Amém? Todos. Precisamos ser edificados em Cristo. E ser edificado em Cristo, irmãos, é muito mais do que estar numa reunião. Quantos aqui já construíram um dia, ampliaram uma casa, ou mesmo foi até uma construção? Não é triste você chegar um ano depois na construção, ela está parada, abandonada, e você fica olhando e fala assim: puxa, isso aqui já era para estar pronto. Não é verdade? E quando a gente vê uma construção maior ainda, fala assim: olha, quanto prejuízo. Você já parou para pensar quanto prejuízo no reino de Deus? Porque muito que era para estar edificado não está. Muito que já era para estar construído não foi investido ainda. E se o Senhor ampliar a nossa visão e mostrar o quanto não foi edificado, porque faltou a nossa atitude, a minha, a sua. Porque era através de você, talvez, que aquilo seria edificado. Eu não quero colocar um jugo sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra de ativação sobre a tua vida. Quero dizer para você nesta noite que a igreja de Cristo na terra, irmãos, ela tem propósito. Amém? E o propósito é muito mais do que nós estarmos aqui numa noite de quinta-feira. Estarmos aqui numa noite de quinta-feira, irmãos, é para entendermos o propósito. Amém? Não é o propósito, é para entendermos que há um propósito maior. E esse propósito não é apenas na quinta. E amanhã então nós estamos despreocupados, sábado despreocupados, e domingo nós nos lembramos novamente de que nós estamos nele. E aí nós vamos voltar à casa do Senhor no domingo. E depois na segunda-feira, nós esquecemos novamente o propósito. Irmãos, nós temos que ter uma causa dentro de nós. Todos os homens e mulheres que são lembrados nas gerações seguintes, viveram por uma causa. Ninguém é lembrado porque não fez nada. Ninguém é lembrado porque não se envolveu com nada. Os homens e mulheres que são lembrados são aqueles que se envolveram com uma causa. Até mesmo sem Cristo. Quantos homens e mulheres na história, irmãos, são lembrados ainda hoje. Alguns até como heróis. Sabe, eu uma vez ouvi uma ilustração, e eu me lembrei agora e eu vou contar. Havia uma tripulação num navio, e de repente uma menina caiu no mar.
E era uma região perigosa, com tubarões. E de repente viram um homem também se lançando ao mar. E aí aquele homem salvou aquela criança. E os dois foram levados de volta para o navio. E aí então o capitão do navio reuniu toda a tripulação, todos que estavam ali, e falou assim: vocês sabem por que nós estamos reunidos aqui hoje? É porque nós temos um herói entre nós. E todo mundo começou a aplaudir. E aí então o capitão chamou o cidadão para frente e falou: venha. E ele foi lá na frente. E o capitão olhou para ele e falou assim: você é um herói para nós. Porque quando aquela menina caiu do navio, você arriscou a sua vida. Você saltou e você foi lá e salvou a vida dessa criança. Você é um herói para nós. E pediu que todo mundo aplaudisse ele, toda a tripulação, todos que estavam ali aplaudiram ele. Ele falou: e eu gostaria de perguntar para você se você tem uma palavra para dar se você quer contar algo sobre o seu ato heróico. Ele falou que queria dar uma palavra. E aí então ele chegou diante de todo mundo e falou assim: eu queria saber quem foi que me empurrou. Às vezes nós precisamos de um empurrão. Às vezes nós precisamos de um empurrão. De alguém que acredite mais em nós do que nós mesmos acreditamos. Há muita gente que não acredita que Deus pode usar a sua vida. Há muitas pessoas que acham que basta estar no culto e já está fazendo a vontade de Deus. Eu quero dizer para você: Deus tem coisas maiores para fazer através de nós. E muitas vezes nós precisamos ser empurrados, sim. Precisamos que alguém tenha fé por nós. Alguém acredite em nós. Alguém olhe para você. E por isso nós estamos numa casa de paternidade. E uma das qualidades de uma casa de paternidade é dar destino. Porque um pai sabe o que o filho porta. E um pai que sabe o que o filho porta, lança esse filho. Mesmo que ele não acredite que ele é capaz de fazer. Porque muitas vezes nós ainda carregamos tantas feridas, tantas marcas na nossa vida, e nós achamos que nós não somos capazes. Muitas vezes nós trazemos uma síndrome de Gideão na nossa vida. Eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo, do meu povo, da minha cidade, e vamos por aí afora só argumentando para não fazermos a vontade de Deus, porque carregamos marcas na nossa vida. E nós estamos perdendo a movimentação de Deus nos nossos dias. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que Deus não para. Deus está se movendo sobre toda a terra. E se nós cremos, irmãos, que Deus vai fazer uma obra tremenda na nossa nação, não pense que é através dos políticos. É através da igreja. O compromisso que Deus tem com essa nação, irmãos, é o compromisso que Ele tem com a sua igreja. Comigo e com você. Do jeito que você é. Com aquilo que você porta. Há muito de Cristo dentro de cada um de nós. A Bíblia não diz que a terra vai se encher da glória de Deus. A Bíblia diz que a terra já está cheia da glória de Deus. A Bíblia diz que a terra vai se encher do conhecimento da glória que já está na terra. Porque a glória de Deus está dentro de cada um de nós. Nós somos a luz do mundo. A luz do Senhor está dentro de nós. Cristo habita em nós. Nós portamos a glória de Deus. O mundo ainda não sabe. O mundo ainda não viu em mim, em você, talvez, porque nós estamos como uma lâmpada debaixo de uma vasilha, como Jesus disse que não pode ficar. Mas o Senhor vai tirar essa vasilha. Porque Deus, Ele quer manifestar a glória dEle. Deus quer que a terra se encha do conhecimento da glória dEle. De uma glória presente, de uma glória que já está em nós. Não apenas nos nossos cultos. Que maravilha são os nossos cultos, irmãos. Mas o nosso culto não pode mais ficar restrito a esse prédio. O nosso culto, ele tem que ser ampliado. Se Deus disse que é tempo de tomar uma cidade, então esse culto não pode mais ficar restrito apenas a esse local.
Porque a glória do Senhor não está neste local, a glória do Senhor está dentro de cada um de nós, e aonde nós chegamos, nós levamos a glória do Senhor. Nós estamos edificando uma obra muito maior do que a geração de Ageu. Irmãos, construir um prédio não é tão difícil. Eu já fiz parte de construção de prédio, não é difícil. Mas aquilo que o Senhor está esperando de nós é muito maior, é muito mais violento, mas será muito mais glorioso. Porque quando a glória do Senhor começa a fluir através das nossas vidas, de pessoas comuns, de pessoas que não têm nome na história, o nosso nome pode até nunca estar no Guinness Book, mas o nosso nome está no livro da vida. Aleluia! Nós somos chamados para edificar a igreja do Senhor. Nós somos chamados para levar homens à estatura de Cristo. Nós fomos chamados para levar meninos à estatura de homens, meninas à estatura de mulheres, para fazer a vontade de Deus. Esta é a obra que o Senhor tem para nós. É disso que o Senhor está falando, que Ele quer o nosso envolvimento. E para isso, irmãos, não serve o muito, tem que ser o tudo. É hoje, é amanhã pela manhã. Às vezes o Senhor vai te tomar na madrugada, e você vai falar: Senhor, mas até a minha madrugada. Agora vai falar: tá, preciso de um pouco mais de você. Mas eu tenho certeza que a hora que todos nós despertarmos, nós vamos ver, irmãos, a obra do Senhor não vai mais caminhar. Isaías disse assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Uns que estão estáticos, parados, vão começar a caminhar. Outros que estão caminhando lentamente vão começar a correr. E outros que estão correndo, irmãos, não vai segurar mais, vai voar, vai subir a níveis mais altos, na edificação da casa do Senhor. Pastor, como é que fica a minha casa? Ela fica, e o Senhor cuida. Ela fica. Para uns Deus pede alguma coisa, para outros Deus pede mais. É assim mesmo. Segundo aquilo que Ele impartiu na vida de cada um. Segundo a medida de fé que Deus deu para cada um. Deus tem uma medida para a sua vida. Para cada pessoa Deus tem uma medida. Davi, quando foi chamado, foi tirado de trás das malhadas. Ele tinha uma medida. Quando Saul colocou a medida dele em Davi, Davi não suportou. E Davi seria derrotado se ele tentasse se mover na medida de Saul. Mas ele foi rápido. E ele falou: nessa medida eu não posso me mover. Eu compartilhava isso com uma pessoa e falou assim: imagina nos dias de hoje, né? Com selfie. A hora que Saul colocou a armadura dele em Davi, Davi falou: ah, não posso perder essa chance, eu tenho que tirar. Ninguém usou a armadura de Saul. Só Davi. Imagina que glória, irmãos. Que glória. Só que Davi ia morrer. Porque aquela não era a medida de Deus para ele. Aí você vai falar assim: ah, mas a medida de Davi era mais suave. Parece. Só que na medida de Davi, havia confronto com o gigante. E é na tua medida que você vai vencer. Sabia? E deixa eu dizer uma coisa para você: a medida de Deus para você, ela não é suave. Deus não nos dá uma medida para a gente ficar calmo, sereno e tranquilo. Deus não nos dá uma medida para a gente ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Não dá. Pastor, eu estou me sentindo assim meio apertado, assim, meio empurrado para fora do navio. É a medida de Deus. A medida de Deus é desconfortante. Talvez a sua medida não sirva para mim, e a minha medida não sirva para você. Mas a medida de Deus para você é desconfortante para você. E a medida de Deus para mim é desconfortante para mim. E na medida de Deus para você hoje, Ele espera tudo de você.
E na medida de Deus para mim, Ele espera tudo de mim. Mas juntos, nós vamos cumprir o propósito de Deus, edificar a casa do Senhor. A casa de Deus não vai ficar em ruínas, irmãos. Ela já não está, mas ela vai completar. Ela vai ser completa. A obra de Deus vai ser completa. Se não for nos nossos dias, irmãos, vamos chegar naquele dia igual Paulo e dizer: combati o bom combate, dei o meu tudo, gastei e me deixei desgastar pelo propósito eterno de Deus. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Esse é o propósito de Deus para nós. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado. Nenhum de nós caminhamos sozinhos. A igreja do Senhor não é uma obra individual. A igreja do Senhor não é um projeto individual. É um projeto divino e é uma obra coletiva. Segura na mão dessa pessoa, feche seus olhos. Qual é a medida de Deus para a sua vida? Como você está respondendo a essa medida de Deus? As palavras do profeta Ageu, aquela geração foi: essa geração me diz, ainda não chegou o tempo da casa do Senhor. E eu creio que eles não falavam isso abertamente, mas a atitude deles dizia isso. E o Senhor disse ao profeta: vai e diga a este povo, até quando? Até quando vocês vão ficar cuidando das suas próprias vidas, quando a minha casa está abandonada? Nos nossos dias, Deus está dizendo: eu vos chamei para um propósito eterno. Manifestar Cristo a esta geração. Manifestar a glória de Deus que habita dentro de nós. O Cristo que está dentro de você. Diga para Ele nessa noite, diga: Senhor, diga: Espírito Santo, dirige os meus passos. Diga: Espírito Santo, leva-me a um nível mais profundo, a um nível mais elevado, a uma consciência despertada. Ativa a minha vida, Espírito Santo, ativa a minha fé, ativa o teu propósito na minha vida, na minha história. Senhor, me tira da mesmice, Senhor, me tira do conformismo, Senhor. Me tira, Senhor, de uma vida muitas vezes egoísta, olhando para mim mesmo, olhando para as minhas coisas, Senhor, quando eu tenho recebido tanto do Senhor. Quando eu tenho recebido, Senhor, da sua graça, da sua misericórdia, eu tenho recebido de graça sobre graça, Senhor, de cura, de restauração, de libertação, Senhor, de tantas coisas o Senhor tem feito. Espírito Santo, desperta-nos como igreja. Desperta-nos, Espírito Santo, para que nós possamos cumprir o teu chamado, para que nós não fiquemos aquém daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta noite para te dizer, Espírito Santo, que nós queremos ser movidos por ti, que nós queremos romper, que nós queremos nos mover e ser movidos por ti, Senhor, na dimensão, na profundidade daquilo que o Senhor está nos chamando. Espírito Santo, ativa nesta noite, neste lugar, ativa naqueles que vão ouvir esta mensagem, naqueles que estão ouvindo
nas suas casas, no seu trabalho, aonde tem chegado esta palavra, Espírito Santo, ativa a tua igreja. Desperta homens e mulheres nesta geração, Senhor. Desperta a tua igreja dos nossos dias, Senhor, para que não sejamos, Senhor, homens e mulheres como meninos levados aos ventos de doutrinas, mas sejamos homens e mulheres, Senhor, capazes de levar outros homens e mulheres à estatura de Cristo, a manifestar Cristo nestes dias, Senhor, a levar esta vida, esta glória, Senhor, aonde ainda não chegou. Que a tua igreja, Senhor, não seja apenas um povo que se une para celebrar um culto ao Senhor, mas a tua igreja seja uma igreja viva, uma igreja orgânica, Senhor, uma igreja que se move sobre a face da terra, uma igreja, Senhor, que está cumprindo o teu propósito, uma igreja que cresce, que é edificada, Senhor, que é transformada, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos fluir, Senhor. Nós queremos fluir nos dons, nós queremos fluir na graça, nós queremos fluir no conhecimento revelado das Escrituras, nós queremos fluir, Senhor, na unção, nas unções, Senhor, nós queremos fluir, Senhor, nós queremos ver a Tua igreja fluindo, nós queremos a Tua igreja manifestando, Senhor, a Tua vida em nós e através de nós, Senhor. Espírito Santo, ensina-nos a dar o nosso tudo, porque é o que o Senhor espera de nós. Ore por essa pessoa que você segura nas mãos. Ore por este irmão, por esta irmã. Peça ao Senhor que ative esta vida. Libere palavras sobre esta vida, palavras de ativação, palavras de transformação, palavras de restauração sobre esta vida. Profetiza sobre este teu irmão, profetiza sobre esta tua irmã. No ambiente profético todos podem profetizar. Profetiza. Faça declarações segundo o propósito do Espírito de Deus para esta vida. Libere palavras. Invoque o nome do Senhor sobre esta vida. Que essa pessoa possa conhecer mais de Cristo. Que essa pessoa possa viver mais de Cristo. Que essa pessoa possa conhecer a Cristo na profundidade da revelação, do entendimento. Comece a declarar sobre esta vida agora, Senhor. Leva, Senhor, esta vida. Leva, Senhor, esta pessoa, esse meu irmão, esta minha irmã. Leva, Senhor, a uma profundidade maior na sua presença, Senhor. A um nível mais profundo de entrega. A um nível mais profundo, Senhor, de entrega total. Não apenas, Senhor, em palavras, mas naquilo que o Senhor espera para esta vida. Abra o entendimento desse meu irmão, abra o entendimento dessa minha irmã, Senhor, para que possa entender a medida que o Senhor tem colocado sobre ele, a medida que o Senhor tem colocado sobre ela, Senhor, e que ele se sinta desafiado, e que ele se mova neste nível, Senhor, e que ele rompa com este nível, Senhor, e que ele vença neste nível, e que ele possa ser levado a outro nível, Senhor, na sua presença, Senhor, a níveis maiores, Senhor, a conquistas maiores, Senhor. Meu irmão, você foi criado para vencer. Este é o tema deste culto. Deus quer levantar uma geração que Ele criou para vencer. Você foi chamado para vencer. E nossa vitória está em Cristo. Esta é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo, irmãos, é a nossa fé em Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor,
Porque assim como Ageu foi um canal de despertamento para a sua geração, o Senhor tem levantado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para ativar a tua igreja, Pai, para que a tua igreja rompa e cumpra o teu propósito, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nada tem a ver conosco. Tudo começa em Ti e tudo volta para Ti, Senhor. Aleluia. Amém.